Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe todos vocês nesse dia de hoje. Passando aqui mais uma vez para trazer uma palavra, a qual Deus quer falar para mim e para você através dela. E a palavra se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18 ao 20. É uma palavra que já inicia assim: se o mundo vos odeia, sabei que me odiou. Veja, versículo 18. Meu irmão e minha irmã, se o mundo me odeia, se o mundo lhe odeia, é porque primeiramente ele odiou a Jesus. Mas o porquê Jesus não foi bem acolhido quando ele veio com o propósito de salvar a humanidade? Porque eu digo para mim e para você, meus irmãos, a presença de Jesus incomodou a muitos. Porque Jesus é luz, Jesus é caminho, verdade e vida. E a luz, ela incomoda as trevas. E hoje também eu digo para mim e para você, meus irmãos, não se incomoda às vezes se você não é bem acolhido. Como muitas vezes a gente quer ser acolhido pelo outro, que não caminha conforme Deus nos chama. Mas você vê que Jesus disse: se o mundo me odeia você, mas ele me odiou primeiro. Porque o mundo vai me odiar? Porque eu não estou correspondendo com aquilo que o mundo me oferece. Por isso que muitas vezes é difícil a gente corresponder a um chamado, porque muitas vezes você não tem coragem de verdadeiramente se renunciar para fazer a vontade de Deus. Uma coisa é eu ouvir a palavra, é eu entender, e outra coisa é eu corresponder. Escutar é fácil, entender até que eu entendo, mas eu digo para mim e para você: será que eu e você tem coragem de dizer assim: eis-me aqui, Senhor, faça em mim segundo a tua palavra? Foi a resposta de Nossa Senhora quando ela entendeu o chamado de Deus. Quando ela entendeu que o plano, o projeto de Deus era muito maior do que o dela e muito melhor, ela disse: faça em mim segundo a sua palavra. Jesus também, meu irmão, veio com o propósito de salvar toda a humanidade inteira. Mas ele disse: não se preocupe, que antes do mundo lhe odiar, ele já me odiou. A minha vinda ao mundo, eu não fui bem aceito, porque a presença de Jesus incomoda, meu irmão. Até dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio lar. Se eu quero fazer a vontade de Deus, se tem algo ali nas trevas, incomoda. Aí às vezes eu digo para você, meu irmão, a gente tem que ser mais perto de que os filhos da luz, tem que ser mais perto de que os filhos das trevas, como disse Jesus. A gente tem que mostrar para as trevas que Jesus é luz. Aonde ele chega, as trevas vão embora mesmo. Por isso que eu peço para mim, para você, nesse dia de hoje, se você é chamado por Deus para algo que Ele lhe chamou, meu irmão, não tenha medo de mergulhar. Agora eu digo uma coisa: busque o caminho certo. Não queira desviar do caminho do chamado ao qual Deus lhe chamou. Eu fui chamado a ser fundador de uma obra, Missão Êxodo. O meu carisma, a qual Deus soprou no meu coração, o nosso carisma é estar junto do escravizado para mostrar ele um novo caminho. Que tipo de escravidão? Drogas, bebidas, prostituição. Às vezes pessoas que vão chegar com a dependência do álcool, da droga. Às vezes pessoas que vão chegar com a escravidão da depressão e tantas enfermidades. Mas não é para a gente ficar ali junto com eles, é para a gente tirar ele da escravidão e mostrar para eles que Jesus tem um caminho novo, uma vida nova. Mas quando é que eu vou fazer isso? Quando eu mergulhar no carisma qual Deus me chamou.
quando eu entender o porquê Deus me chamou e para que Deus me quer. Mas se a gente só vai entender tudo isso quando a gente abrir o coração e dizer: Senhor, eis-me aqui. Como Jesus fez com vários santos, como Jesus fez com Santa Faustina, quando ele disse: até quando eu vou ficar te esperando? E ela entendeu e correspondeu o chamado, e hoje ela é a apóstola, discípula da misericórdia. Por isso que eu digo para mim e para você, meu irmão, entenda o que Deus quer para você. O chamado é de Deus, mas a resposta é nossa. O que eu acho bonito de Jesus é que ele deixou a gente livre, nós somos livres. Por isso que nessa tarde, nesse dia de hoje, não tenha medo de dar o sim para aquilo que Deus te chamou. Confie. Eu só digo uma coisa: só seja obediente no chamado. Nem vá para a direita, nem vá para a esquerda. Só vá caminhando conforme Deus chamou. A missão Êxodo, ela só caminha conforme a vontade de Deus. Porque não adianta eu querer inventar algo que não é vontade de Deus. Não vai dar certo, não. Se eu não abrir o meu coração, a minha mente, para ouvir a voz de Deus, que Deus quer, não vai dar certo, não. Mas quando eu me abro a graça de Deus, aí sim Deus age. Por isso que diante dessa palavra, Deus abençoe, que a gente persevere, busque fazer a vontade de Deus. Busque no seu trabalho, na sua casa, no seu dia a dia, e se abra para entender o chamado a qual Deus quer para cada um de vocês. Deus abençoe e que a misericórdia de Jesus recaia sobre nossa mente, sobre nosso coração.